Bom dia, meus amigos. Vamos à nossa aula de ciências, página 228, ok? Então vamos lá. Analise as cadeias alimentares no ambiente abaixo. Então aqui está as cadeias, né? Nós vamos identificar no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e completar corretamente os esquemas. Então vamos lá, meus amigos. Então a primeira, planta, né, que serviu de alimento para o gafanhoto, gafanhoto que serviu de alimento para o tatu-bola, tatu-bola que serviu de alimento para a sussuarana. E nós temos aqui outra, a planta que serviu de alimento para o mocó, que serviu de alimento para a sussuarana, certo, meus amigos? Essas duas cadeias alimentares aqui, no caso, estava para completar, certo? Vamos à outra parte. Então, vamos lá, meus amigos. Escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas, de acordo com as cadeias alimentares representadas. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana, tatu-bola. Ocupa tanto a posição de consumidor secundário como a de consumidor terciário, a sussuarana. E não se alimenta de nenhum outro ser vivo, as plantas, né, que são os produtores. Qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas cadeias? O sol. Aí está pedindo para a gente conversar com um colega sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas na ausência da luz solar. Nós sabemos, né, que a luz solar tem a sua importância, né? A importância da luz solar para a vida na Terra. A luz solar, ela ilumina e aquece a Terra, né? Nós sabemos de toda a importância que tem, né? E de toda a importância que também tem na cadeia alimentar. Então, vamos à página seguinte. Aqui nós falamos na aula passada sobre os desequilíbrios nas cadeias e teias alimentares. Lembram que nós falamos e comentamos? E agora nós vamos falar das relações ecológicas entre os seres vivos. E aqui está assim. Então quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com o sanduíche. Engraçadinho. Os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Sociedade. Na sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos e outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Aí aqui está mostrando a figura, né, das abelhas trabalhando na produção de mel e no cuidado das larvas no desenvolvimento. Então aqui já pode ver, né, como que ó como é que elas interagem, ó como é que é o tipo de trabalho. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Aí aqui está mostrando, né? Machos de antílope competindo por território no deserto de Calaraí, África do Sul.
Aí aqui está até perguntando: você acha que as plantas competem uma com as outras? O que que vocês acham? Vocês acham que elas com, competem? Bom, eu espero que vocês tenham respondido aí que sim, né? Porque as plantas elas podem competir pelo acesso à luz solar, pela água, pelo espaço, por exemplo, entendeu? A predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, e nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Aí aqui tem, né, uma leoa carregando sua presa. Nesse tipo aqui de predação, um dos seres vivos envolvidos foi morto, que foi a presa, entendeu? Aqui nós temos o panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta, por isso geralmente ela não morre, entendeu? Então aqui foi diferente dessa situação, onde quando o leão, né, pegou a sua presa, ele matou, né? Ela morreu, então ela foi prejudicada, né? Aqui no caso ela foi prejudicada. Então vamos ver agora o parasitismo. O parasitismo ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Aí aqui nós temos os piolhos parasitando no cabelos humanos. O piolho se alimenta do sangue do ser humano, né? E realmente, né, o ser humano não vai morrer, não morre por causa dessa situação, né? Mas é prejudicado, né? É prejudicial a saúde do ser humano, né? A ter esses bichinhos na cabeça, né? É muito complicado. E vimos também, né, que ele obtém energia e nutrientes do outro ser vivo, né? E no caso o piolho aí, né, ele se alimenta do sangue, né, do ser humano. Nós também temos aqui o inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Nós temos aqui a bromélia, né? Bromélia sobre outra planta. Nesse caso, as bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar, né? Quer dizer, ela vive sobre um outro ser vivo, né? E esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, tá, pessoal? Só que não prejudica, entendeu? Não causa prejuízos. Nós temos aqui, você acha que as plantas podem ser parasitas? Sim, né? Por quê? É que algumas plantas, elas não realizam a fotossíntese, né? Aí essas plantas, como o cipó-chumbo, né? Lembram que a gente falamos sobre isso? São parasitas e absorvem os nutrientes de que necessitam de outras plantas, sem matá-las, né? Entendeu? Então, elas podem ser parasitas sim. E agora, nessa página 232, nós vamos fazer ela para casa, né? Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo, né? Utilizando o que nós acabamos de ver lá sobre o parasitismo, sobre a predação, sociedade e competição, tá? Então, nós vamos estar de acordo, né? De acordo com cada uma aqui, nós vamos estar escrevendo, certo?
Então, nós temos aqui o rato toupeira, o elefante marinho, né? As plantas carnívoras e as lombrigas. E aí vocês vão estar analisando de acordo com o que nós vimos agora sobre o parasitismo, sobre a predação, sobre a sociedade e sobre a competição e fazendo as suas colocações, tá? Então, para casa ficou a página 232. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, meus amigos.